essa doença realmente tem aumentado a incidência ou a gente está sabendo mais dos casos de câncer de mama? Acho que é um pouco de cada coisa, né? Primeiro que o câncer de mama é uma doença muito frequente, é a doença que mais acomete mulheres, a doença neoplásica que mais causa morte em mulheres. Então, assim, é muito frequente, né? E a gente está tendo mais contato porque está tendo mais diagnóstico também, né? Diagnóstico mais precoce. Então, acaba que a gente fatalmente conhece alguém, ou ouviu falar de alguém que teve o diagnóstico, né? A mastologia é uma área especializada em mama. Isso. Mastologia é a área que estuda as doenças da mama, não somente câncer, mas doenças benignas também, né? Até que nem aqui a gente tem uma imagem de uma mama aqui, e então a gente pode ter doenças benignas e malignas na mama. Então aqui um exemplo de um nódulo benigno, que são nódulos que eles crescem empurrando o tecido mamário. Ao passo que o câncer, ele cresce infiltrando, né? Então, a mastologia vai ser a área que vai estudar essa parte do corpo feminino. O câncer de mama, a gente sabe que há graus diferentes dele e ele acomete as mamas em qual lugar? A gente tem como dizer exatamente onde é que ele acontece? Ele pode acontecer em qualquer região, né? Assim, ele tem que ser no tecido mamário, então aqui nesse desenho até dá para ver direitinho, né? Que a gente tem aqui os ductos e tem aqui o parênquima mamário. E assim, ele pode acometer qualquer região da mama, ele pode ser dentro dos ductos, que a gente considera um carcinoma in situ, que seria como se fosse um pré-câncer, ou ele pode ser o câncer invasivo. O câncer invasivo é o câncer que pode se espalhar, que pode causar metástases, né? E, inclusive, tem uma outra figura para a gente ver, que dá para ver como que é a disseminação do câncer. Que quando ele começa, aqui dá para ver bem bonitinho. Quando ele sai da mama, o primeiro lugar para onde ele vai, geralmente, é para as axilas. Então, porque a disseminação é via linfática e não por via do sangue. Então, para a gente saber qual é o grau do câncer, o estadiamento, a gente tem que ver se ele está restrito ao mama ou se ele já saiu e já foi para algum lugar. O primeiro lugar para onde vai, geralmente, é a axila. E aí a gente vê o quanto é importante o diagnóstico correto do câncer de mama, porque é aí nesse momento que o médico vai ver isso. Onde é que ele está, qual é o tipo, o estadiamento. Isso. Esses fatores são fundamentais para fazer o diagnóstico e o tratamento da doença. Porque quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, maiores as chances de cura. Então, o nosso objetivo é que a gente diagnostique todo mundo bem no comecinho para a gente ter uma maior chance de cura. E talvez esse seja um dos pontos mais críticos quando a gente recebe o diagnóstico do câncer de mama, que é assim, pensar em cura. Sim. A gente sabe que antigamente, e a gente destacou isso muito aqui no programa, câncer era quase sinônimo de morte. Mas até hoje, assim, as pessoas têm muito preconceito de falar com essa da doença, palavra. Quando eu tive aquela doença. Isso. Então, assim, a hora que fala câncer, já pensa, meu Deus, é o fim, né? Então, assim, o que eu costumo falar para as minhas pacientes, calma, não é porque é câncer que acabou, que vai morrer, né? Depende do estágio que é diagnosticado e a gente tem uma taxa de cura muito alta no comecinho, né? E aí a gente pode falar hoje em cura e diminuição de mulheres morrendo, porque a gente tem um número grande ainda de mulheres que morrem por câncer. Ainda existe, né? Porque a gente ainda não, infelizmente, falando de Brasil, a gente ainda tem, a maioria dos casos é diagnosticado tardiamente, né? Então, quanto mais tardiamente, menor a chance de cura, mas a gente pode, com certeza, falar em cura para câncer de mama hoje em dia. Vamos sentar para continuar a conversa, doutora? Se precisar, a gente levanta de novo para continuar explicando. A gente falou sobre um maior número de mulheres com câncer e também um maior número de diagnósticos. Quando a gente pensa no crescimento do câncer, a gente está falando sobre estilo de vida, sobre envelhecimento. Quais são os fatores que principalmente estão aumentando o número de incidência de câncer na população? Assim, o câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, a gente não tem uma causa específica, né? Como, por exemplo, alguns tipos de tumor de pulmão, a gente sabe, tabagismo causa aquele câncer direto. É ligação direta. No câncer de mama, a gente não tem isso, né? Então, o que a gente sabe? Hábitos de vida saudáveis são fatores protetores, que foi até o que você estava falando no começo do programa, né? Então, a gente sabe uma alimentação saudável, prática de atividade física, tudo isso são fatores protetores. A gente tem algumas coisas que são fatores de risco para ter câncer de mama, mas que não são elas, somente aquilo não vai fazer a pessoa ter câncer de mama, né? Então, a gente sabe, por exemplo,
mulheres que têm menarca, primeira menstruação muito cedo e menopausa tardia, ou seja, mulheres que ficaram mais tempo sob a ação dos hormônios, teoricamente tem um risco um pouco maior. Mulheres que amamentaram teriam menos risco, né? Na verdade, esse que amamentar é uma informação não tão correta. Na verdade, mulheres que tiveram uma gestação de termo, ou seja, que elas tiveram uma gestação que chegou até o final. Porque a maturação da mama só termina quando a mulher amamenta, quando ela começa a formar leite, né? Então, isso é um fator protetor também. Tabagismo, a gente sabe que é um fator de risco também. Alimentação rica em gorduras também é um fator de risco. Então, assim... Uso do álcool. Uso de álcool também. Então, assim, são várias coisinhas que a gente sabe que vão se somando, né? Mas aí vira e mexe, chega alguém, mas olha, a minha avó amamentou 15 crianças e teve câncer de mama. Ou, fulana não amamentou e não teve. Né? Então, não é uma ligação direta, né? É multifatorial. E esse é um momento muito importante, porque é quando o paciente vai ser informado da doença, do estágio em que a doença está e do que vai ser feito de tratamento a partir dali. Como é que é esse momento para o especialista de saúde? Essa primeira consulta do diagnóstico é uma consulta bem difícil, né? Porque é a hora que, por exemplo, a paciente tinha uma alteração de exames, pediu uma biópsia, ela volta com a biópsia. Então, assim, é uma consulta muito difícil você informar o diagnóstico, né? E é uma consulta muito informativa, porque a gente tem que passar, né? Deu positivo, o que a gente precisa fazer é isso, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer quimioterapia, ou vai ter que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? Porque, assim, o tratamento, ele é multidisciplinar, então, existem várias modalidades de tratamento para o câncer de mama. E não é sempre do mesmo jeito, Não então. é sempre do mesmo jeito. Por isso que tem mulheres que falam, mas o meu foi assim, vai ser desse jeito Então, mesmo. assim, vai depender de quem é a paciente, qual é o tamanho do tumor, se está maior, se está menor. Então, se é um tumor já maior, às vezes a gente faz quimioterapia primeiro, reduz o tamanho para depois operar. Ou se é pequenininho, a gente já opera de cara. Então, isso vai variar muito. Então, assim, é uma consulta difícil, né? Até a gente prefere quando tem um acompanhante junto, porque a gente fala e o paciente só fica na cabeça dele, meu Deus, eu tô com câncer. Esquece tudo que a gente falou. Entender o que está sendo dito. Não assimila, né? E assim, É pior, inclusive, porque volta para casa cheio de dúvidas, não entende muito bem as informações e isso só prejudica o tratamento. Então, assim, às vezes eu até falo, se o paciente está sozinho, eu explico, falo, na próxima consulta volta com um acompanhante, né? Ou mesmo, doutora, mas meu marido vai ficar com dúvida. Não, então vem com seu marido a semana que vem, a gente conversa, né? Porque é importante a família participar também, né? Porque, né, estava até falando sobre da pessoa não aceitar ou ter uma visão negativa, né? Que eu falo para as pacientes, que a nossa cabeça, ela serve ou para ajudar a gente ou para atrapalhar. Né? Então, ter uma atitude positiva, de acreditar no tratamento, acreditar no que está sendo feito, é uma coisa muito importante, né? Isso não sou eu que estou falando, os estudos mostram isso. Né? Então, ter uma atitude positiva, acreditar no tratamento, acreditar na cura, né? Cada um fazer sua parte, né? Porque o tratamento avançou muito e, inclusive, a gente tem muitos ganhos no resultado do tratamento por esses avanços. Sim. Mas não substitui ainda a postura do paciente na dedicação ao tratamento. Né? Não adianta eu fazer o melhor diagnóstico do mundo, encaminhar para o melhor lugar se o paciente não for lá fazer, né? Então, o tratamento médico é um tripé, né? É o paciente, o médico e é o tratamento. Então, se um deles falhar, vai cair, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quais são as principais expectativas que a senhora tem com relação a novidades no tratamento, que tem facilitado ou que tem uma expectativa de bons resultados para agora, talvez já em uso, mas também para os próximos anos? O que a gente vê, assim, as cirurgias estão ficando cada vez menores, né? Tem até alguns colegas que brincam que nós cirurgiões vamos perder nosso emprego, que não vai mais se operar o câncer de mama daqui a algum tempo. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Mas hoje em dia as cirurgias são menores, né? E cada vez mais está se individualizando o tratamento. Então, a gente está conseguindo cada vez mais esmiuçar as características de cada tumor e fazer tratamentos específicos, né? Então, terapias-alvo. Então, por exemplo,
uma terapia que é muito usada hoje em dia é anti-HER2, que é um receptor que pode ter no tumor da mama. Então, se o tumor tem aquele receptor, a gente dá um remédio que ele vai lá e ocupa esse receptor. Então, as terapias-alvo, acho que são os principais avanços que a gente deve ter aí pela frente. E com isso a gente vai individualizando o tratamento e vai podendo fazer tratamento específico para cada doença, né? Porque o câncer de mama, a gente fala câncer de mama, parece que é uma doença, mas assim, são muitas doenças com o mesmo nome, né? Então, quanto mais a gente for conhecendo, melhor a gente vai poder individualizar o tratamento e melhorar a qualidade de vida das pacientes. Um grande receio que as pacientes têm é sobre os impactos que a doença vai trazer. A queda de cabelo, que é sempre uma reclamação, ficar sem a mama, a dificuldade de se alimentar, se afastar do trabalho. A gente também tem expectativa de diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. Como é que a senhora fala sobre isso com as pacientes? Assim, a quimioterapia ainda é o que causa mais impacto, assim, né? Porque acaba causando a queda do cabelo, né? Isso, assim, eu não sei te dizer como que estão os avanços em relação a isso, né? Mas é uma coisa que é difícil de mudar, por quê? Porque a quimioterapia, ela não... Pode ser que a gente ainda tenha quimioterapias mais específicas, mas ela não é teleguiada, né? Ela mata tanto célula boa quanto célula ruim. Então, mata células que se multiplicam muito rápido. Por exemplo, as nossas células do cabelo. Por isso que acaba caindo, né? Mas existem terapias locais para evitar a queda do cabelo, né? Então, existem avanços previstos para isso. A radioterapia vem avançando bastante, né? Então, antigamente, a maioria das pacientes tinham repercussões cardíacas por conta da radioterapia, porque acaba tomando radiação no coração também. Mas hoje em dia já se faz todo um estudo antes para evitar de pegar o coração, para que seja só na região que a gente precisa tratar mesmo, né? Então, a gente tem avanços nas outras terapias e outras áreas que ajudam a diminuir o impacto da quimioterapia. Sim, mas que a gente tem que reforçar aí para encerrar o programa que ainda é indispensável em muitos casos. E é o tratamento. A gente fica com essa impressão, a quimioterapia é ruim, mas é ela que consegue... Eu falo para vocês, você tem que pensar que a quimioterapia é sua amiga e não sua inimiga. Ela vai te trazer algumas repercussões, mas que são passageiras. O que importa é você ficar livre da doença, né?